Iniciando mais um podcast Se Liga na Vida aqui na Rádio Vida FM 87,9, uma emissora oficial do Projeto de Vida. Gente, para você que entende a nossa missão do Projeto de Vida como cuidar de pessoas, acredite, não é só nós que pensa desse jeito, não. É isso mesmo. E além de cuidar de pessoas, é necessário a gente compreender que não somente boas obras vão levar a gente a um caminho que é realmente a salvação, né? Um caminho de evangelismo. E sim aquele que se apresenta contra uma pessoa que quer seguir a Deus, que quer entender que cuidar de pessoas é somente a ferramenta do processo. O projeto de vida entende isso hoje e quer caminhar dessa forma. E nada melhor do que a gente entender com quem já vive isso, já entende esse processo há muito tempo. E hoje eu trouxe aqui Lucas Brandão, um dos supervisores da Igreja Batista Central, para estar explicando para vocês um pouco mais desse propósito também, além, na verdade, de cuidar de pessoas, mas um propósito que é evangelizar também pessoas. É ou não é, Lucas? Dá um bom dia, boa tarde, boa noite para a galera aí de casa, cara. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Não sei que horas que vocês vão estar assistindo aqui. É um privilégio mesmo, né? Estar aqui participando, né? Do podcast. Se aquilo que eu tenho vivido, aquilo que eu vivi, né? Puder agregar de alguma forma para as pessoas, vai ser sensacional poder compartilhar aqui. Lucas, me conta uma coisa, cara. Como é que foi esse início seu de caminhada com Cristo? Você veio de berço cristão? Como é que foi isso, cara? Então, assim, eu vim de uma família cristã, assim, principalmente por conta dos meus avós. Meus pais nunca foram casados e isso fez com que eu ficasse muito tempo com os meus avós. Então ali, desde pequeno, eu inicio ali com Cristo mesmo, com os meus avós, indo ali na igreja com eles, escola dominical, todo domingo estava ali com eles, crescendo, conhecendo um pouco mais da Bíblia. Então eu inicio esse processo com eles, né? Até ali aproximadamente os meus 12 anos. Com 12 anos, a minha mãe se reconcilia ali com Deus e a gente vai para uma igreja batista também. É, Nesse processo, eu começo a ter ali as minhas primeiras experiências com Deus e tomo uma decisão ali de batizar mesmo novo. Eu estava com aproximadamente 13 anos, faltava 3 dias para fazer 13 anos, então foi dia 1 de abril de 2017 que eu me batizei. E então eu me batizo, mas aquela minha fé não estava extremamente consolidada. Um pouco tempo depois, eu, por certas influências ali dentro da minha escola e também, enfim, por decisões minhas mesmo, né, acabei me afastando de Deus. Então, eu me desvio e começo, né, ir para o mundo mesmo ali através de bebidas, mulheres, né, pornografia, masturbação, né, várias coisas assim que me afastaram muito de Deus ali nos meus 14 anos. E aí eu vivi assim 6 anos da minha vida totalmente assim perdido, né? Porque eu tinha um conhecimento da palavra, eu tive experiências com Deus e eu não conseguia. Eu passei 6 anos da minha vida assim, basicamente sem orar. Eu nem orava porque eu tinha muita vergonha, assim mesmo, né? De fazer uma oração sabendo que eu estava num pecado, que eu estava ali vivendo uma vida, né? Sem Deus. E isso me constrangia muito, né? Então eu não ia na igreja, não ia nada, eu estava totalmente assim, perdido mesmo, né? Na, na vida. E em 2023, né? Não é tão longa assim a minha caminhada, mesmo que eu tenha vivido muitas coisas ultimamente, mas em 2023, aquele estilo de vida que eu estava vivendo já estava perdendo sentido, né? Sair e beber, né? Isso já não estava fazendo mais sentido para mim. Ali aquilo já estava me incomodando, né? Então no início de 2023 eu já começo a largar algumas coisas disso, mas eu ainda não tinha me reconciliado com Deus definitivamente assim, né? Ao longo desse ano, né?
eu com bastante crise, assim, eu tinha algumas crises de pânico que eu não sei nem descrever direito, porque eu acordava numa sensação de morte profunda, assim, é, parecia que acontecia alguma coisa com a minha família. Eu lembro que num dia eu tava indo jogar futebol, eu gostava de jogar futebol, eu jogava futebol tentando ser profissional, e eu tava indo, né, de carro pro, pro um treino que eu teria no dia, e os meus familiares estavam viajando, minha mãe e a minha irmã. E ali eu parecia que aconteceu alguma coisa, que eu recebi uma notícia ali ruim, que tava acontecendo alguma coisa, que elas teriam morrido e tal. Olha que loucura, né? Não sei escrever Cabeça da direito. gente faz tanta coisa, né, cara? Exato. Então, era uma atormentação, assim, muito grande, né? Então, essa sensação de morte o tempo todo, acordava de madrugada, né? E aquela vida ali já não tava fazendo muito sentido. Até que em outubro desse ano, né, de 2023, teria uma festa ali de alguns amigos meus que a gente sempre saía juntos e tal. E ali eu ia aí, que naquele ponto ali da minha vida, né, eu já não tava tava procurando qualquer coisa que pudesse preencher ali um vazio que eu tava Aquela sentindo. lacuna, né? Exatamente. Então, vão lá, vai que tentando preencher de alguma forma. Eu gostava ali de, um pouco do ambiente que eu tava ali, pessoal. Então eu ia ir pra essa festa, era uma festa de Halloween, assim, meio nada a ver, mas eu ia ir e coloquei meu nome lá na lista, né? E nisso tem uma pessoa que é fundamental para essa minha conversão, que é meu amigo Rian. Rian, ele estudou comigo, conheci ele na escola em 2016. Durante esses anos, assim, a gente sempre foi muito amigo. E aí ele ia nessa festa, e até que num dia, assim, ele tirou o nome lá da lista que a gente tinha. Falou assim, não, não vou não. E meio que sumiu, assim. E eu achei aquilo ali muito estranho. Falei assim, uai, como assim, né? Você não vai e tal. Ele simplesmente sumiu. E aí isso aí me incomodou um pouco. E aí um dia eu tava próximo da casa dele e eu fui até a casa dele. Fui lá, parei o carro lá na frente da casa dele e a gente começou a conversar e tal. E aí questionei ele, né? Falei, por que que você não tá querendo ir e tal? O que aconteceu? E aí ele falou, cara, eu tô a fim de ir na igreja. Aí eu falei, sério? Eu falei assim, eu também tô. E aí a gente foi, né? Na época era a Central Eldorado. E eu lembro quando eu cheguei ali próximo, eu lembrei, há anos atrás, né, em 2017, eu tinha ido nessa igreja porque eu morava lá próximo. Eu cheguei aí, e algumas vezes no culto ali, é, de domingo, né? Não me aprofundei nem nada. E aí eu reconheci, entrei ali e eu, assim, é estranho de descrever, mas quando eu pisei ali no templo, é como se eu sentisse Deus me abraçando. Aquele vazio, assim, que eu tava sentindo, que tava me atormentando há tanto tempo, é como se Deus estivesse me preenchendo ali. Eu senti aquela paz mesmo, assim, sabe? Eu tava vivendo aquela sensação de pânico o tempo todo. E a partir do momento que eu piso ali, a paz do Senhor já veio assim sobre a minha vida assim de forma grandiosa, que era difícil até difícil de descrever mesmo, sabe? Então isso em outubro, né, de 2023. Então esse primeiro encontro assim mesmo com Deus, sabe? A partir daquele momento eu já entendi, né, que eu tinha que viver para Deus, sabe? Eu lembro que naquele momento, né, muito ansioso, com muita coisa na minha vida, querendo ser jogador de futebol e já mais velho já, né, eu já tava com 19 anos e, né, para ser jogador de futebol nessa idade é muito difícil. E eu, vários questionamentos assim para Deus. E eu lembro que eu nem lembro qual louvor que é esse, mas eu lembro Deus falando profundamente comigo. Me busca primeiro, é, até na palavra, né? Buscar primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas, né? E ele falava isso comigo.
me busca, me busca, me busca, que as outras coisas eu vou direcionar. Essa palavra é do livro de Mateus é Mateus, não é? Não, tem que verificar certinho aqui, mas eu já conhecia, né, esse versículo, mas eu sentia isso, né? Eu já conhecia esse versículo porque eu era da igreja, né? Então, aquilo ali falou profundamente comigo. Essa palavra ela é forte, né, cara? Demais, demais. Então, foi isso que ele falou comigo, né? Então, foi me acalmando ali mediante aquelas ansiedades ali que eu tinha. E ali eu comecei um processo de caminhar com Deus, né? Tinha esse amigo meu, Rian, e eu tava muito vinculado ali a ele, então a gente ia, ainda tava meio inconstante, assim, então não tava aprofundando no relacionamento com Deus, indo ali nos cultos no final de semana, mas durante a semana ainda com os meus vícios, né? Enfim, já não tava saindo, mas ainda tava um pouco inconstante, assim, sabe? Então, eu fiquei os próximos meses ali, indo no hino, muito ligado a ele. Então, quando ele ia, eu ia também. Quando ele não ia, eu também não ia. E aí eu sei que em março de 2024, né, no ano passado, o Senhor me constrangeu muito em relação a isso, né? Ele falou comigo, sua busca vai ser só quando ele tiver, se ele não for, você não vai. Se ele desviar, você vai desviar também. Isso me constrangiu muito, né? Era Deus falando comigo, você tá indo para a igreja por conta de mim ou por conta dele, né? Isso me constrangeu muito. E aí eu comecei, foi a virada de chave assim na minha vida, né? De falar assim, cara, eu tenho que entrar de cabeça com isso aqui, não dá para eu ficar em cima do muro, mais ou menos, né? E aí eu comecei a ir na igreja assim, sozinho, pegava o carro lá, ia sozinho, passava totalmente despercebido, né? Ia ali e ia embora. E durante esse mês, assim, isso foi em março e abril, eu tive encontros com Deus, assim, sensacionais, experiências com Deus que foram absurdas, porque eu não tava olhando pra nada, eu só queria saber de Deus, não tava preocupado com ninguém que tava do meu lado, só queria saber de Deus, assim, e eu tive experiências com Deus sensacionais, né? Durante esse processo eu ainda tava jogando futebol, e surge a oportunidade de jogar a segunda divisão do Campeonato Mineiro ali. Para mim isso ia ser, né, o primeiro passo ali para aquilo que eu tava querendo, né? Então ia ser ótimo para mim, era meu sonho ali se concretizando de certa forma, né? E nisso eu sou chamado para uma conversa, assim, um pouco despretensiosa. O pai do, do Rian fala para eu ir conversar com um homem para uma entrevista de emprego, né? Eu nem estava muito preocupado com isso, porque eu ainda estava querendo jogar futebol, né? Eu sempre trabalhava ali fazendo uns bicos para tentar sustentar ali o meu sonho, né? E aí eu vou para essa conversa e foi uma conversa muito breve. O meu chefe ali na época, não, a pessoa, né, que estava ali fazendo a proposta para mim, falando, ó, foi uma conversa muito rápida. Ele falou assim, cara, ó, você vai vir, você vai trabalhar muito, vai aprender muito e vai receber pouco. Beleza? Beleza. Foi essa a entrevista de emprego. Ele falou, né, queria alguém ali do lado dele para ele ensinar, né, com o trabalho ali dele, mas que era isso. Foi a conversa de 5 minutos, fui embora para casa. Isso foi numa sexta-feira. E aí, na segunda-feira, eu sou chamado para uma outra proposta ali, para um trabalho numa área que eu fazia na época, que era design gráfico assim também, que eu ia conseguir continuar jogando futebol. E, e aí era isso. A outra proposta, nessa primeira oportunidade ali que foi me apresentada, eu teria que largar o futebol. Então, eu tinha essas duas opções e eu lembro que eu perguntei ali para essa oportunidade que eu poderia continuar jogando futebol, quando que eu poderia dar uma resposta ali para ela.
E ela falou assim comigo, isso era uma segunda, ela, ó, até sexta-feira você tem que me dar uma resposta, porque eu preciso muito preencher essa vaga. Eu tinha sido indicado lá por um amigo meu que trabalhava nessa empresa. E, e ela deu essa resposta. E aí eu fiz a mesma pergunta para a primeira proposta, né, pro homem. E ele falou, cara, quando Deus te dá uma resposta. E naquele momento eu não sabia que ele era cristão nem nada, mas aquilo falou profundamente comigo, né? Era como se eu visse dois caminhos, falando, ó, você pode seguir esse caminho de jogar futebol, que é seu sonho, mas eu não vou estar com você. Ou você pode seguir esse caminho aqui, que é o que eu tenho pra você. Foi muito claro assim, Deus falando comigo. E ali eu tomei essa decisão, né? De sair ali de em cima do muro e de mergulhar de cabeça mesmo ali, de viver para Deus mesmo e entender o propósito ali que Deus tinha para minha vida, né? Naquela situação, naquele momento, não era uma decisão lógica, porque no outro emprego eu poderia continuar jogando futebol, eu ia receber mais, eu teria um salário melhor, eu ia ter horários mais flexíveis, mas eu entendi que o propósito de Deus para minha vida era outro, naquele momento. Então ali eu começo a essa caminhada ali, né, nesse emprego, sabe? E, e ali eu já começo nesse trabalho, largo o futebol de vez assim, bem em paz também, tranquilo, porque eu sabia que era da vontade de Deus. Em Jeremias 29:11 fala que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Mesmo que naquele momento não não fazia sentido para mim, eu sabia que era a propósito de Deus, né? Então eu inicio e ali aquele homem, né, o Jair, ele é um homem muito de Deus assim que me ajudou muito, sabe, nessa trajetória. E ele começa a ministrar ali comigo. Ele me colocava ali do lado dele todo dia e tava me ensinando ali o trabalho que eu tinha que fazer e falando de Deus para mim o tempo todo, me mostrando. Ele começa a jejuar comigo, me ensinar como fazer um jejum, né, que eu nunca tinha feito na minha vida. Então ele foi muito importante nesse processo. E ali ele me mostra ali a célula, né? Ele era da mesma igreja que eu, por incrível que pareça, eu não sabia, porque eu ia no culto de jovens e ele no culto de domingo. E aí ele falou, cara, você tá indo numa célula, né? Na nossa igreja, a igreja central, ela tem essa visão celular, né? E eu falei assim, não. Aí ele, cara, deixa eu te auxiliar a encontrar uma célula. E ali ele fala, me mostra ali a célula do meu pastor de jovens na época, que era o pastor Bruno, né? E ele fala, ó, a célula do Bruno tá acontecendo aí no seu bairro. Por que que você não vai lá visitar? Aí depois, né, de um culto de jovens, né, eu abordo o Bruno e falo, Bruno, eu quero visitar sua célula, né, eu moro lá no seu bairro. E aí ele falou, não, beleza, pega o meu número aí. E aí às vezes eu tinha uma visão tão distante dele, né, foi super gentil ali, me acolheu super bem. E falou assim, vamos, e eu fui. Fui lá, cheguei quarta-feira, e aí eu tinha um pensamento. Ele é um pastor de jovens, né? Eu não entendia muito bem a visão celular ainda, e então a cela dele deve ser de pessoas jovens, né? Na minha cabeça fazia total sentido. E aí eu chego lá na quarta-feira e uma cela com um perfil totalmente diferente da minha. O pessoal 40 anos, cheio de criança, 40 anos com filho, e eu lá com 20 anos nas costas. Eu falei assim, cara, o que eu tô fazendo aqui? Nada a ver, achei que era uma cela de jovens, tô totalmente perdido assim, e eu não entendi. E eu questionando Deus, Deus, o que você quer comigo aqui? Não faz sentido nenhum eu tá aqui. Aí isso foi na primeira semana. Na segunda semana eu tive algum compromisso que eu não me recordo, acabou que eu não fui. E aí eu fui na terceira semana. E ali na época, a célula, a gente fez algo que chama microcelas, quando você, antes da multiplicação de uma célula, você é, já meio que separa ali, simulando como vai ser essa multiplicação. E aí nisso estava um grupo um pouco mais jovem,
com o pessoal ali com seus 26 anos, 27 anos, né? Ainda um perfil um pouco diferente do meu ali que eu me encontrava, mas foi bacana, eu consegui compartilhar ali um pouco, né? Deus falou também profundamente comigo nessa semana. Eu lembro que a lição de célula estava falando sobre Zaqueu, né? Sobre Zaqueu era um cobrador ali de impostos, né? E ele estava ali pagando ali aquilo que ele roubou das pessoas, né? E aquilo falou profundamente comigo, deu pedir perdão para algumas pessoas que eu machuquei durante esse tempo que eu fiquei, né, desviado e consertar algumas coisas ali na minha vida, né? E eu lembro que na terceira semana já foi a multiplicação da célula ali do Bruno, ele multiplicou e enquanto eles estavam fazendo um momento ali de honra, né? A ele falando ali do Bruno, né? Quão excelente ele era, os novos líderes que estavam sendo gerados através dele. Deus falou assim comigo, ó, eu tô te colocando aqui porque você tem que aprender com ele. Eu vou te tornar um líder de célula e você vai aprender com o Bruno porque ele é o melhor nisso. Foi muito claro Deus falando isso comigo. E eu falei assim, então tá bom, né? E ali eu já me envolvi totalmente, já comecei a ir na célula. Então a gente multiplicou. No sábado, a gente teve um culto de jovens e ele me chama para ir na casa dele. Eu falei assim, como assim, um pastor tá me chamando para ir na casa dele? Não faz sentido nenhum. Mas aí eu fui. No mesmo dia eu tive um aniversário, então eu vou pro culto, depois eu vou pro aniversário que era de um familiar meu, não queria passar batido, e depois eu vou pra casa dele, chego lá umas 11 horas, e ali estavam algumas pessoas da célula, e, e aí uma pessoa questionou assim, como é que ia ser as funções da célula, eu nem sabia o que era isso. E aí ele foi delegando ali algumas funções e falou que eu era responsável pela dinâmica da célula, né? E ali eu nem sabia o que que era, eu fui procurando saber. E aí era um quebra-gelo que a gente faz, né? E eu lembro que eu fui fazer depois, na semana seguinte, na reunião de célula, e eu tava totalmente com vergonha, eu tinha muita vergonha mesmo, eu era muito tímido, né? Às vezes quem me vê assim hoje em dia não tem ciência, mas eu era muito tímido. Mas aí eu fiz e e fui vencendo ali a minha timidez. E à medida que as semanas iam passando, né? Você vai criando relacionamento, então tava um ambiente mais agradável. Nesse meio tempo também, né? O Rian, ele vem para a célula também, né? Ao meu convite. Então, tava basicamente lá eu e ele com 20 anos. E aí a galera, 26, 27 anos, pessoal casado também, né? Um perfil um pouco diferente, mas eu sabia que tinha um propósito de Deus para eu estar lá, né? Durante esse processo também, tava ali no trabalho, né? Sendo discipulado ali o dia todo, assim, foi fundamental esse pro meu crescimento mesmo ali, do Jair ali me mostrando mesmo coisas ali da palavra, abria a Bíblia ali na minha frente, me mostrava ali alguns textos, algumas revelações e me compartilhando ali a visão que ele tinha, né, de, de cuidar de pessoas, né? A gente inicia ali também durante esse processo, Power Moment que chama, né, que faz parte de um ministério da Central também, que é você levar a palavra de Deus para dentro das empresas, sabe? Então ali a gente tinha esse momento de compartilhar um pouco da palavra de Deus, é, com palavras direcionadas para esse mundo empresarial, sabe? Então eu também, de certa forma, começo ali a compartilhar da palavra, fico responsável ali pela lição em algumas semanas, isso também foi me aperfeiçoando, né? E eu vou vivendo esse processo, né? É algo que é interessante às vezes compartilhar, que eu acredito que possa fazer sentido para alguém que tá assistindo. Eu compartilhei, né, que os meus pais nunca foram casados e meu pai, ele nunca foi um pai presente ali de certa forma. E eu não entendia muito sobre o perdão, né? Jesus sempre fala, né, pra gente perdoar as pessoas e eu não entendia direito.
eu fazia uma oração para Deus me ajudar a, a perdoar meu pai. Eu sabia que eu tinha muita mágoa dele e tal. E aí um dia, uma segunda-feira, o Jair, no horário de trabalho, me chama e fala assim, ó, vou lá buscar um negócio, vão lá comigo. E aí eu fui, e aí a gente dentro do Uber, assim, ele fez uma pergunta assim, por que Deus tá me incomodando de te perguntar sobre seu pai? Pensa isso, assim, do nada, segunda-feira, 4 horas da tarde, ele me faz essa pergunta e eu expliquei um pouco pra ele e tal. E ali ele me ensinou sobre o perdão, que o perdão ele não é um sentimento, o perdão é uma decisão. Então nós temos que escolher perdoar as pessoas da mesma forma que Deus nos perdoa, ele escolheu nos perdoar, né? Quando ele envia Jesus para nos perdoar dos nossos pecados, é uma decisão que ele faz, né? Não é sobre sentimento. E ali eu liberei perdão sobre a vida do meu pai, conversei com ele sobre coisas, né, ali que me machucaram, que estavam afetando, né, a minha identidade durante tanto tempo. E isso, né, me ajudou muito. Então, nisso eu começo a viver algumas experiências assim com Deus. Isso foi em agosto de 2024. E aí, em setembro, o Bruno ele foi viajar. Durante esse processo, ele me coloca num grupo que chama Núcleo, que ele criou ali, que eram as pessoas mais firmes da célula, né? Ele com a visão totalmente de Deus mesmo ali, me colocou ali, porque eu ainda estava, né, a minha caminhada ainda estava muito recente, né? Mas ele me coloca ali no grupo e começa a me delegar algumas funções, me coloca para levar uma lição de célula uma vez. E aí, assim, pensa aí, eu com 20 anos, compartilhando a lição lá com o pessoal totalmente mais velho, pessoal muito mais maduro, que vai na igreja muito mais tempo que eu ali, mas de certa forma ele enxergou algo ali que nem eu mesmo tava enxergando, sabe? E aí eu vou compartilhando e nesse mês de setembro ele viaja e aí eu tomo um pouco mais à frente da célula ali com a minha co-líder, que hoje é minha co-líder, né? Na época nós dois tomamos um pouco ali à frente da célula e durante esse processo também muitas pessoas mais novas começaram a vir para a célula, né? É, vieram primos das pessoas, então começou a vir um pessoal mais jovem de 18, 19, 20 anos que estavam batendo ali com a minha idade. É, eu vivi também a experiência nesse mês no Legendários, que foi interessante também, foi bem bacana. E então eu tomei a frente ali e veio um pessoal mais novo para a célula, né? E aí nesse processo foi se passando um tempo, a gente teve um, também um retiro muito interessante lá da Central que chama Resgate, também que me ajudou bastante nesse processo de libertação, de vir de um relacionamento que não foi dentro de um casamento, querendo ou não, traz coisas espirituais pra gente, que a gente nem tem ciência. Isso foi me revelando tantas coisas, assim, que aconteceram, né, na minha vida. E aí, no outro mês, a gente teve um retiro de líderes ali, líderes e potenciais líderes que o Bruno chamou, né, as pessoas que estavam no núcleo. A gente foi, e ali, durante o processo ali com desse retiro de líderes, a gente estava ali com o nosso supervisor de célula, e ele falou, vocês vão multiplicar mês que vem. E a gente falou assim, como assim? Como assim a gente vai multiplicar mês que vem? A gente não tá sabendo de nada disso. Isso foi em outubro, final de outubro. E aí a gente foi questionar o Bruno, falou assim, como assim a gente vai multiplicar mês que vem? A gente não tá sabendo de nada disso e tal. Aí ele, brincando assim, ele é muito bem-humorado, falou assim, queria pegar vocês de surpresa mesmo. E aí depois ele foi explicando, né, sobre esse planejamento, a célula realmente já estava muito grande, né? Tinha semana que tinha mais de 30 pessoas, 40 pessoas ali, e isso foge da visão celular, né? E ali eu também fui me capacitando, me aperfeiçoando. E ali ele trouxe a visão que ele entendia, né, para nós que estávamos no núcleo ali, que era de multiplicar as pessoas mais jovens, né? A célula estava com perfis muito diferentes. E isso não é interessante. Então, tinha algumas pessoas mais jovens ali,
dos seus 18 até seus 21 anos. E ali tinha um outro perfil de pessoas também mais 30 com filhos. Então ele queria multiplicar essas pessoas mais novas. E ali quem que ele tinha era eu, né? Eu estava ali. Até então não tinha nenhuma possibilidade de eu virar um líder. Mas Deus trouxe ali as pessoas ali mais jovens, surgiu essa necessidade. E, e aí eu assumo a célula, multiplico a célula em dezembro. Então na primeira semana de dezembro é a nossa multiplicação. Eu assumo ali a liderança de célula. Então foi muito rápido, né? Em 6 meses acabou que eu assumi essa liderança, né? Da célula. E enquanto isso, Deus foi tratando, né, algumas coisas no meu coração em relação à idolatria, ao dinheiro. Nesse processo, a gente pode depois talvez aprofundar um pouco em relação a isso. Trazendo também palavras sobre meu chamado ministerial, né? Então, recebi palavras sobre, né, sobre a supervisão. Antes de eu ser líder, Deus me trouxe uma palavra sobre eu ser supervisor de celas. No resgate ele também eu entendi ali meu chamado ministerial sobre pastorear, né, pessoas, cuidar de pessoas, né, não necessariamente em ser um pastor em tempo integral, mas sobre pastorear, né, sobre cuidar, né, de pessoas. E aí eu assumo a célula e a célula ali foi até para casa do Rian. O Rian virou nosso anfitrião de células e a gente começa esse processo com a célula. Na época a gente foi era eu mais 6 homens, né? A célula ali bem no início mesmo. E aí a gente começa a viver ali célula, né? Foi um ambiente muito bom. E aí Deus foi trazendo alguns sonhos, né, de multiplicação. E aí a gente já definiu ali quem seriam aquelas pessoas que a gente entendia, né, que tinham um potencial enorme. E surge uma necessidade. A nossa área ali de jovens também começa a crescer muito, né? E ali um casal tem que deixar a supervisão por motivos pessoais. E aí o Bruno e a Aline, que são os nossos pastores de jovens, coordenadores, eles têm que assumir a supervisão de células de maneira imediata ali, porque eles não tinham outra pessoa para levantar. E eles chamam a gente para uma conversa, né? Eu e a Fernanda, que é a minha co-líder hoje, falando com ela, com a gente, né, sobre essa necessidade, que eles entendiam que a gente tinha um potencial ali para assumir, mesmo sendo recente, né? A gente não tem tanta experiência de liderança, mas a gente foi treinado por ele, né? Então aquilo que Deus falou comigo lá naquela célula, que eu estava sendo treinado pelo melhor, então ele tinha uma confiança ali na gente, né? Ele entendia um propósito também, né? E o chamado ministerial. E aí ele faz o convite para a gente ser supervisores ali em treinamento. Então a gente já inicia esse processo ali também de aprender um pouco sobre a supervisão de células. E enquanto isso, né, no meu trabalho, no começo do ano, eu começo a ficar um pouco incomodado no sentido de Deus me mostrando que talvez o meu tempo ali já tinha passado. Aquilo que eu tinha vivido ali naqueles últimos meses, né, foi sensacional, foi fundamental para minha caminhada com Deus, mas poderia ser que estivesse acabando, né? Então, estava um pouco apreensivo, um pouco ansioso, mas também, né, confiando no processo de Deus. E algo que eu tinha muito era, Deus foi muito claro quando ele me trouxe aqui, mas então não vai ser qualquer coisa que vai me tirar daqui, né? Ele me trouxe um, um propósito ali, ele me deu uma direção muito clara, né? Então, quando for para eu sair, ele vai me trazer uma direção muito clara também. Nisso surge uma especulação ali de vir trabalhar integralmente na igreja, de ser o secretário lá da nossa unidade, da Central Contagem. E nisso, no começo, eu ainda fiquei um pouco assim, confuso tal, mas depois eu fui vendo o chamado de Deus mesmo ali para estar servindo a Ele de forma integralmente, assim, né?
E aquilo foi aquecendo muito forte no meu coração. Isso foi em fevereiro, mas acabou que não deu certo. Por alguns motivos, acabou que eles contrataram outra pessoa ali para a vaga. E aí foi passando tempo. Durante esse processo, a nossa célula também foi crescendo muito. Deus foi trazendo muitas pessoas. E em maio a gente já multiplica uma célula, assim, né? Aí eu vou lá, multiplico o Rian. Então, o meu amigo que foi fundamental ali para o meu início da minha caminhada, para minha reconciliação com Jesus, ele vem, a gente volta a caminhar muito firme ali na célula, ele vira ali meu líder em treinamento, e aí eu tive o privilégio de multiplicar ele como novo líder, e a gente tem visto tudo que Deus tem feito ali através da vida dele também, tem sido, assim, extremamente gratificante. E aí também assumo a supervisão de células ali em maio, mas de forma ativa no último mês, em julho, sendo supervisor de células. E aí eu ainda extremamente aflito ali um pouco com o trabalho, um pouco incomodado. E aí eu tive uma oportunidade de, assim, receber 7 vezes mais do que eu estava recebendo no meu trabalho. Teve essa oportunidade, e aí eu fiquei muito mexido com isso. Falei assim, cara, comecei a namorar, quero casar daqui a pouco. Eu receber 7 vezes mais do que eu tô recebendo hoje, isso vai me dar uma estabilidade financeira enorme, muito grande, né? E aí eu compartilhei com o Bruno, né? É, ele o tempo todo, né, me discipulando, me acompanhando, compartilhei um pouco sobre essa situação. E aí ele trouxe, assim, eu não tava esperando por aquilo. Ele falou assim, cara, ó, eu não ia compartilhar isso com você, porque da outra vez surgiu, né, essa expectativa em você e acabou sendo frustrada, mas aquela vaga de ser secretário aqui surgiu novamente. Eu não ia compartilhar agora, mas como você já trouxe essa possibilidade, talvez você ir para outro trabalho, não seria para ganhar tanto quanto eu iria ganhar nesse outro serviço, mas estou compartilhando aqui, né? Ora aí, busca da parte de Deus. E aquilo ali eu falei assim, cara, é isso que eu quero. Eu quero servir a Deus em tempo integral, né? Independente de valor, independente do que for fazer, mas é isso que eu quero fazer. E eu já falei isso com ele já, claro, e aí eu fui, né, pro meu quarto orar, fui buscando ele de Deus, e, e ali eu falei com Deus, Deus, se for da tua vontade, que o Senhor abra as portas, né? Da outra vez não deu certo, mas se for da tua vontade, o Senhor abre as portas. E aí o Senhor foi fazendo ali a obra, abriu as portas. E aí hoje, né, eu tenho esse privilégio também de estar servindo de forma integral para Deus, sendo remunerado por isso, e tem sido uma benção. E Lucas, cara, eu acho que é necessário também a gente abordar questões que, antes da gente pregar algo para as pessoas, a gente primeiro precisa pregar em nós, né? Para viver uma única verdade, para se desfazer e desassociar do que nós éramos antes. E me conta uma coisa, cara, o que que você acha que você teve que fazer para vencer esses vícios, principalmente a pornografia, a masturbação, né? Esses pecados que muitas vezes são tão romantizados hoje nessa geração que a gente vive, cara. Cara, assim, essa questão, né, da masturbação, né, da pornografia, a imoralidade sexual vai ser a área que mais vai pegar os jovens, os homens, né? E eu tive uma experiência que foi o seguinte: em abril ali, né, de 2024, quando eu tenho aquela escolha ali de seguir a Deus mesmo, né? Eu já iniciei ali aquela luta ali constante mesmo contra aquele vício. Então, eu fui apresentado à pornografia com 9, 10 anos de idade por primos meus ali mais velhos, né? E eu iniciei a masturbação com 14 anos. Então, pensa, eu fiquei 5, 6 anos, né, cometendo esse pecado ali praticamente de forma diária, né? Então é um vício mesmo, né? A gente tem que entender que aquilo ali é uma dopamina muito grande, é viciante, né? Tem estudos muito grandes sobre isso. E eu lembro que
por diversas vezes, antes de eu me reconciliar com Jesus, eu tentei me desvincular desse vício da pornografia. Eu tentava ali parar, mas eu não conseguia. Então isso traz algo que é entender que só Deus para nos livrar desse tipo de pecado, né? Então, eu buscando ali, quando eu comecei aquela busca ali por Deus, então eu fui ali, né, buscando mais de Deus e consegui me livrar ali. Até que fiquei 2 meses ali, sem cair nesse pecado, e até que eu caí, né? Eu fui muito tentado ali, fui exposto ali de diversas formas, né? Através das redes sociais, acabou, né? E ali o pecado foi construído, né? Essa questão do pecado é interessante às vezes a gente falar que desde ali de Adão, o pecado ele inicia no olhar, né? O pecado começa ali quando eles olham para a fruta e ali eles começam a flertar com o pecado. Então foi isso que aconteceu nesse dia. Eu fui ali flertando e tal, e aí caí no pecado da masturbação, né? Principalmente porque hoje é muito fácil acesso a tudo isso, né, cara? Exatamente, né? E aí eu falo cair, mas eu nem gosto mais de usar essa expressão cair, porque às vezes a gente acha que é um acidente, a gente não pode lidar é, desse pecado como um acidente. Não, ele foi construído. Então eu construí ele o pecado e eu entrei em crise. E aí eu fui, né? E aí buscando ajuda, né? Muito do Bruno, que sempre ajudando muito nesse processo, eu entendi que, cara, a tentação, ela não vai parar de vir, né? Tem uma passagem que eu gosto muito, eu vou pedir licença aqui Não, tranquilo, para cara, fica à ler, vontade. tá lá em Gênesis, no capítulo 3, se eu não me engano. Cara, Gênesis principalmente cita muito sobre essa questão de um pecado original, né? Essa ideia que a gente tem de como foi associado tanto ao homem, tanto à mulher, o, o quanto que o prazer barato, ele também te vende barato. Você compra e se vende. Exatamente. Então, lá em Gênesis, no capítulo 4. Então, contextualizando, né? Adão e Eva já caíram, né, no pecado, eles tiveram ali Caim e Abel, né? E ali eles eram servos de Deus e eles estavam fazendo uma oferta para Deus, né? E na palavra de Deus fala que Deus agradou da oferta de Abel, mas não se agradou ali da oferta de Caim, né? Isso fala muito, né, sobre o coração ali de Caim e a, ao dar, né, ali a oferta. Mas o Senhor, no versículo 6 fala assim com Caim: Por que você está irado? Por que desfaleceu o seu semblante? Se você fizer o bem, não se levantará? Se, porém, não fizer, saiba que o pecado o espreita à porta. Ele deseja governá-lo, mas você deve dominá-lo. E aí é muito interessante essa passagem que, que fala que o pecado ele espreita a porta. Ou seja, ele está ali o tempo todo. Tem uma outra versão que fala que ele jaz. Ou seja, o jaz quer dizer que ele vai estar lá, ele vai permanecer, ele não vai sair de lá. E o que é a porta? A gente vê que a porta é mencionada lá em Apocalipse também. Então, em Gênesis, no capítulo 4 fala sobre essa questão da porta. E lá em Apocalipse 3:20 fala que o próprio Jesus fala: Eis que estou à porta e bato. Ou seja, Jesus ele está à porta e o pecado também. E é uma decisão que a gente tem que tomar todos os dias da nossa vida. Que porta a gente vai abrir, né? Exatamente. Qual a porta que a gente vai abrir? E eu vejo que é isso. É uma decisão que a gente tem que tomar todos os dias. E ali eu entendi isso, que a tentação, ela vai vir. Mas o que que você vai fazer com essa tentação, né? Na própria oração do Pai Nosso, Jesus, ele nos ensina que não deixeis cair em tentação. Ou seja, Aqueles que se classificam como. Como é que é? Aqueles que se classificam como estando de pé, vigiem para que não caiam. exato. E essa foi uma outra passagem também que eu ia citar aqui, que é aquele que pensa que está de pé,
cuidado para que não caia. Exatamente. Ainda falei errado, eu acho que eu peguei outra tradução, cara, se eu não me engano. Mas é isso mesmo, né? Então, é um alerta que a gente tem que estar. Quando a gente tá ali no pecado, você já se perdeu, já caiu ali há muito tempo, né? Então foi isso que eu entendi nesse processo. E aí, né, tem um ano já, tem mais de um ano, né, que eu não caio nesse pecado da masturbação, mas é algo que eu tenho que me policiar o tempo todo. E como que a gente vence isso? É diariamente escolhendo Deus, fortalecendo o nosso espírito, né? Na palavra de Deus fala que há uma luta da nossa carne contra o nosso espírito. Então a gente tem que fortalecer o nosso espírito o tempo todo para que a gente não não venha cair, né, nesse pecado. Eu continuo sendo tentado, né? Algo que eu identifiquei é que quando acontecem as coisas maiores assim da minha vida de forma ministerial com Deus, quando eu mais vou ser bombardeado com essa tentação. Olha que loucura. Então, quando que isso aconteceu, né? Quando eu fui dar a minha primeira lição de célula. Quando eu fui dar a primeira lição de célula, na mesma semana foi a semana que eu caí no pecado. E aí eu comecei a entender esse padrão. Então, na semana que eu ia me tornar um líder de célula, foi a semana que eu fui bombardeado. Eu bati meu carro. É o momento que Deus quer, o momento que o diabo quer te destruir, ele quer te distrair, ele quer fazer você voltar às velhas práticas. Quando eu estava ali prestes ao anúncio de ser um supervisor ali, que a gente fez essa dinâmica de anunciar, né, os novos supervisores num retiro, eu estava sendo bombardeado o tempo todo. Então, é uma luta constante que a gente tem que ter. Então, a gente tem que vencer isso diariamente e essa busca mesmo, né, por santidade. E, cara, eu acho que é interessante também a gente visualizar isso em alguns outros critérios. Principalmente hoje você namora, cara? Hoje eu namoro, né? A Larissa, beijo pra Larissa, ela vai assistir. Beijo, meu amor. Que isso, hein? Que cara romântico, ô, gente. Vocês aí de casa, vocês não têm um Brandão em casa, tem? Ó, cara, mas eu te falo assim, é interessante a gente observar isso porque a galera de casa também deve viver muito isso, cara. Quando a gente tá citando algo que ainda fala sobre a pornografia, fala sobre a masturbação e principalmente por tanta assim testosterona que o homem vai carregando no corpo que mentiroso, se você ir de casa falar que você não sente atração, atração não é o pecado. A diferença que a gente tem é o que você vai fazer com isso. O que você tá carregando através disso, né? Seja de forma fantasiosa, seja através de uma insinuação de uma masturbação, né? Só que aí eu acho interessante entender o como que você venceu isso até chegar hoje em um relacionamento com santidade, cara. Eu acho, eu acho isso muito, muito, muito interessante porque normalizaram muitas coisas. Inclusive, para quem está acompanhando algumas séries da Central, a gente fala muito sobre esse quesito também da família abençoada e como que isso consegue destruir um relacionamento, um casal, por exemplo. Exato, assim. O pecado ele vai destruir tudo que você que ele tocar, tudo que ele tocar, ele vai destruir, né? Então, é um processo que eu confesso que eu tenho aprendido dentro do meu relacionamento, que é o quê? Ficar o mais longe da brecha possível, né? É um alinhamento que eu faço com a minha namorada o tempo todo, né? E de entender os meus limites também. De estímulos, às vezes, que para nós homens, às vezes, é muito mais gritante. Então, ficar abraçado demais. Não, a gente abraçou mais aqui do que devia. Ó, a gente vai ter que cortar um pouco aqui, né? Não vamos ficar tanto tempo abraçado, porque isso vai estimular algo em mim. E eu não quero ficar perto da brecha, né? Então, tomar cuidado mesmo o tempo todo, né? Essa busca mesmo, né? Por, por santidade, ficar longe mesmo da brecha, cuidado, né? Com os estímulos, porque há tempo, né? Para todas as coisas. Cara, eu acho isso muito interessante e hoje, eu acho que para a gente poder encerrar essa conversa nossa que não termina hoje, né? Vão ter, claro que Brandão vai voltar aí, gente, para poder contar mais ainda sobre as experiências deles, né? Para poder falar um pouco mais das novas fases, né? Eu falo que a cada momento que a gente vai vivendo
com Cristo, a gente vai descobrindo novas coisas, aprendendo novas coisas e eu acredito que uma conversa daqui 3 meses, por exemplo, eu encontre um Brandão também diferente, com novos pensamentos, com ensinamentos diferentes que Cristo vai fazer na sua vida. Eu quero te agradecer por tudo isso, meu irmão. Muito obrigado. Eu agradeço, né, pela oportunidade. Eu espero que aquilo que eu compartilhei aqui um pouco, né, do meu testemunho possa, né, ajudar de alguma forma, né, as pessoas, que esse que é o propósito, né, que a gente tem, e até as próximas oportunidades. É isso daí para você aí de casa. Quero agradecer pela confiança no nosso trabalho, né? Por buscar esse novo propósito que a gente também está vivendo aqui no Projeto de Vida. E como sempre, é o que eu falo: Projeto de Vida, porque cuidar de pessoas é a nossa missão.